Olá, galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Eu já trago pra vocês uma coisa bem diferente. Primeiro, vocês devem ter reparado que a minha câmera tá diferente. Recentemente eu troquei de celular e esse celular tem uma câmera interessante. Eu não sei ainda se é melhor do que a outra, mas ela com certeza é mais larga. Dá pra ter um foco maior no vídeo, pelo menos eu acho isso. Também ela não é tão escura. Meu cabelo parece inclusive meio pastel nessa luz. Eu não sei. Ele não tá tão claro assim na vida real. Recentemente eu tive uma ideia que se chama Batalhas Literárias. Daí você me pergunta, Natália, o que é que isso significa? A minha ideia principal é pegar dois livros que têm alguns aspectos semelhantes e compará-los de forma superficial para ver como é que autores diferentes trabalharam a mesma ideia ou como o mesmo autor trabalhou ideias diferentes. Ou sei lá, mano, pode ser que surjam várias coisas diferentes no futuro, quem sabe, certamente não eu. É um projeto ainda em fase experimental, por isso eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, se der certo, deu, e a gente continua, se não der certo, acabou isso aí. Mas eu quero que você me fale a sua opinião no final do vídeo, o que você achou dessa batalha, e, bom, espero que vocês gostem do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre dois livros diferentes do mesmo autor, que é o David Levithan. Pra quem não conhece, David Levithan, ele é um autor americano, abertamente homossexual, e ele escreve sobre, bom, romances gays. Assim como autores heterossexuais escrevem sobre romances heterossexuais. Eu gosto muito dos livros do David Levithan, eu acho que ele é um escritor, assim, fantástico e único, mas eu quero especificamente falar de dois livros dele, que ambos são sobre adolescentes da comunidade LGBT vivendo conflitos, só que um desses livros é o Dois Garotos Se Beijando, que é um livro bastante dramático, onde várias coisas ruins acontecem. E o livro Garoto Encontra Garoto, que é meio que o contrário, é uma comédia romântica, cheia de momentos engraçados e desencontros, mas onde tudo acaba bem no final. Então eu quero comparar esses dois livros do mesmo autor, com o mesmo tema, só que em luzes diferentes. Inclusive, caso você esteja lembrando do nome Levithan, o David Levithan já escreveu um livro com John Green, que é o livro Will You Will. E ele também escreveu o livro Todo Dia, que vai ser adaptado para o cinema em 2018. Eu estou muito ansiosa para ver, porque eu gostei muito do livro também. Mas, Natália, sobre o que são esses livros? Bom, primeiro eu vou falar sobre Dois Garotos Se Beijando. Esse livro aqui é narrado do ponto de vista de todas as pessoas da comunidade LGBT que morreram de AIDS. Você pensa, como? O David Levithan, ele usa uma espécie de ferramenta literária reversa. A gente tem o narrador onipresente, que é geralmente o narrador de um livro normal, que é o narrador que sabe tudo o que está acontecendo com todos os personagens, ele não interfere na história, mas ele sabe o que todos pensam, o que todos fazem em lugares diferentes, em momentos diferentes. Aqui, ele meio que reverte isso. A gente tem um narrador que é representado por mais de uma pessoa narrando ao mesmo tempo, como se fosse uma só. Esse narrador sabe o que aconteceu com a vida de outros narradores. No entanto, ele não sabe exatamente o que vai acontecer na vida dos personagens. Então é como se ele assistisse a vida dos personagens junto com eles, só que se utilizando de experiências de vidas passadas. É uma coisa realmente surreal. Eu acho que é uma coisa bem experimental, inclusive. Nem todo mundo gostou. Eu li várias resenhas desse livro, várias pessoas não gostaram dessa ferramenta que o David Levithan usou. Mas no geral, eu acho que depois que você passa pelo estranhamento, você acaba lendo o livro como se fosse uma narrativa normal. O livro é bom não só por causa da história, mas eu achei legal essa ferramenta literária bastante inovadora que o David Levithan criou, porque eu acho que eu nunca vi nenhum outro autor usar uma narrativa dessa forma. A questão é que os nossos narradores narram várias histórias diferentes acontecendo ao mesmo tempo, mais ou menos no span de 2 dias, com vários adolescentes da comunidade LGBT que vivem numa certa região dos Estados Unidos. A gente tem os adolescentes Craig e Harry, que eles eram namorados, agora eles já se separaram, só que eles estão tentando quebrar o recorde de beijo mais longo do mundo para entrar no livro dos recordes e que para esse recorde tenha sido alcançado por um casal homossexual. Eles já treinaram bastante. Parece engraçado falar treinaram, se beijar por horas, mas é porque é uma coisa que exige bastante concentração física, você tem que saber os momentos em que você vai beber água, você não pode dormir, então eles fizeram um certo treinamento, só que eles não treinaram o suficiente, só que esse é o dia, o pessoal do livro dos recordes está ali e eles precisam realmente se beijar até que eles batam o recorde. E o recorde, se não me engano, é tipo mais do que 24 horas, inclusive, então é muito tempo mesmo. Então a gente acompanha antes deles começarem o beijo, durante o beijo e depois do que acontece. É exatamente por isso que esse é o título do livro. A gente também acompanha a história do Tarek, que é o melhor amigo do Craig e do Harry, que tá sendo responsável por transmitir esse beijo pela internet para todas as pessoas do mundo poderem assistir. E daí a gente também tem histórias de outras pessoas que não estão nesse momento vendo esse beijo gay acontecer. A gente tem o Avery, que é um garoto transexual, que ele quer muito ir num baile LGBT que vai ter na cidade dele, só que ele tem um pouco de vergonha, ele não sabe como
ir sozinho, ele tem um certo receio. E principalmente, pelo menos essa história me tocou muito, tem a história do Cooper, que é um garoto que é gay, ele tá no armário. Os pais dele são pessoas muito complicadas de lidar, ele tá numa depressão profunda. E no começo do livro ele decide se matar, e ele ainda não sabe exatamente como fazer isso, mas ele quer fazer isso. E durante o livro, essas narrativas não se convergem exatamente, esses personagens não se encontram, as coisas que eles fazem não tocam as vidas uns dos outros, mas eles são importantes uns pros outros, de certa maneira, que você vai entender quando você lê o livro. Esse livro é bem curtinho, tem um pouquinho mais de 200 páginas, 217 páginas, e é uma história muito tocante. É um livro um pouco triste em alguns momentos, mas eu acho que é um livro bastante inovador. O David Levithan, com certeza, ele criou um universo e uma narrativa única pra escrever esse livro. E eu acho que valeu muito a pena, porque é um excelente livro. Agora, O Garoto Encontra Garoto já é um livro bastante diferente. A gente tem essa narrativa mais convencional, que é em primeira pessoa, do nosso personagem principal, que se chama Paul. O Paul é um garoto gay que estuda nessa escola super liberal, onde a maior parte dos estudantes são gays. Inclusive, é uma escola especial justamente para pessoas LGBT que sofreram bullying, que não se encaixavam em outros lugares, então elas estudam nesse lugar. E também tem pessoas heterossexuais e outras pessoas com outros tipos de, entre aspas, diferenças, que são de outras minorias. O Paul, no começo do livro, ele tá saindo com alguns amigos quando ele vê um garoto e ele pensa, caralho, que garoto maravilhoso, eu quero namorar com ele. E os amigos dele falam, mano, você nem conhece o cara, velho, o que você tá falando? E dele, não, mas eu vou conhecer. E daí o livro é basicamente ele tentando conquistar esse menino. É uma comédia romântica, é um livro muito divertido, com ótimos personagens. Mas, a título de comparação, eu gostei muito mais de Dois Garotos Se Beijando. Eu achei que o autor, ele foi mais fundo na descrição das personalidades e da vida dos personagens. Ele escreveu sobre coisas que eu acho até mais importantes. Primeiro de tudo, eu acho que nem toda história LGBT tem que ser uma história épica contra a homofobia, sobre personagens que cometem suicídio, personagens que têm a sua identidade negada, personagens que são expulsos de casa porque eles são gays, ou mesmo personagens que se questionam por causa que eles não entendiam sua sexualidade. Eu acho que a gente merece histórias normais de adolescentes LGBT que se apaixonam e tem vários problemas não ligados à sua sexualidade. E é uma coisa que eu acho que a gente merece, que é basicamente o que é Garoto Encontra Garoto, que é um livro divertido, descompromissado, sobre desencontros amorosos, que poderia ser exatamente igual a qualquer outra comédia romântica, exceto que os personagens principais são gays. Só que, tipo, foi um livro que pra mim não fez muita diferença. Tanto que quando eu tava planejando esse vídeo, eu vou ser sincera, eu lembrava muito bem da história e dos personagens de Dois Garotos Se Beijando, mas eu não me lembrava também da história dos personagens de Garoto Encontra Garoto. Até tive que reler alguns trechos pra poder fazer este vídeo. Dois Garotos Se Beijando é quase que uma história épica sobre homofobia. Ter o beijo mais longo do mundo, ser um beijo homossexual, não é só uma coisa que aconteceu, é um ato de ativismo. E saber que isso foi inspirado na vida real de dois homens maiores de idade que pensaram: vamos fazer com que o beijo mais longo do mundo no livro dos recordes seja um beijo homossexual. Eles não fizeram isso só porque eles queriam, vou sambar na cara da sociedade, sou bicha louca. Não, mano, é um ato de ativismo pra mostrar que essas coisas existem. A pessoa pegar um livro dos recordes, abrir esse livro e ver que o beijo mais longo do mundo foi entre dois homens ou duas mulheres é uma coisa bem única. Eu acho que atualmente, inclusive, esse recorde já foi batido por um casal heterossexual, o que com certeza não tira o mérito desses dois homens que conseguiram esse recorde de beijo mais longo do mundo, pelo menos por um curto período de tempo. E valeu muito a pena pelo que isso significou para a comunidade LGBT, não só apenas como um recorde. E é claro que além dessa questão da vida real, do livro dos recordes e tudo mais, a gente tem vários personagens que estão em partes diferentes da comunidade LGBT e que nem sempre recebem tanta representatividade. Os nossos personagens principais, eles são gays. O Tarek, se não me engano, é bissexual. A gente tem o Avery, que é um garoto trans. E vários outros personagens no meio dessa história que às vezes não são representadas. Mas é claro que essa profundidade que eu acho que faltou em Garoto Encontra Garoto não tira o mérito do livro. Pelo contrário, é um livro leve, descompromissado, divertido, e as pessoas da comunidade LGBT e as pessoas em geral merecem ter histórias leves e divertidas. A gente não precisa tá lendo sobre sofrimento e sobre tristeza toda hora. Já basta a nossa vida ser uma bosta. A gente não precisa ler sobre isso também toda hora. Meu Deus. Agora vamos concluir essa batalha. Dois Garotos Se Beijando é um livro ativista, com momentos terríveis e momentos felizes, momentos muito tristes e momentos maravilhosos. E é um livro que realmente batalha contra a ideia da homofobia, da transfobia e outras fobias contra a comunidade LGBT. Enquanto Garoto Encontra Garoto é um livro descompromissado, leve, sobre uma comédia romântica. Os dois livros têm seus méritos, os dois livros são livros excelentes.
Eu só queria um pouco pontuar também a minha opinião. Essa batalha literária não tem vencedor. Claro, se eu fosse escolher um vencedor, eu escolheria esse livro. Só que eu não decido por todas as pessoas do mundo. Então eu quero a sua opinião. Se você já leu os dois livros, ou se você leu um só, eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Fale qual você gostou mais, qual deles você leu, o que você achou da história, o que você acha do David Levithan como autor em geral. Se você nunca leu, me fala, você sentiu curiosidade para ler? Qual dos dois livros você quer ler primeiro? Você quer ler os dois? Me conte mais. E me fale também sobre o que você acha da representação LGBT na literatura. Obrigado por assistirem, gente. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Caso você tenha algum comentário ou sugestão de como melhorar essa coluna de batalhas literárias, não deixe de deixar um comentário, dê um like. É nóis. Até o próximo vídeo.